falar do nosso julgamento, do juízo final, tá? A Bíblia descreve detalhadamente como que ele vai acontecer, para que a gente esteja preparado, tá? Então, olha só, em Romanos 14, versículo 10, diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. A Bíblia diz que todos nós vamos ser julgados. Vamos comparecer perante o tribunal de Deus. E como em todo tribunal, ele tem que ter uma data do julgamento. Ele tem também o réu, tem o juiz, tem o local do julgamento, tem o advogado de defesa, o advogado de acusação, tem um processo, tem uma lei que é usada como base para o julgamento e tem as testemunhas. E o julgamento de Deus não é diferente, ele tem todos esses itens, tá? Então vamos ver a data do julgamento. Apocalipse 14, versículo 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Aqui ele está dizendo que o juízo já começou. Se a gente estuda um pouco mais profundamente essa profecia, a gente descobre que o juízo de Deus ele começou entre o ano de 1798 e 1844 da nossa era, tá? Então o juízo já começou. Em 1 Pedro 4,17 diz assim: Quem vai ser julgado inicialmente? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, quem é julgado em primeiro lugar? Tá? É a casa de Deus, é o povo de Deus, os seguidores de Jesus Cristo. Eles são julgados primeiro. Em 2 Coríntios 5, versículo 10, nos diz aonde vai ser esse julgamento, aonde ele está acontecendo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então aqui ele está dizendo que o tribunal é o tribunal de Cristo, que Jesus ele tem um tribunal e ele começou a julgar entre 1798 e 1844. Ele começou a julgar o seu povo. Em 2 Timóteo 4, versículo 8 diz assim: Quem é o juiz? Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha só, o Senhor, Deus Pai, é o juiz, é o reto juiz. Olha que interessante isso. Em 1 João, 1 João 2, versículo 1, diz que é nosso advogado de defesa. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Juiz é Deus Pai e o nosso advogado de defesa é Jesus Cristo o justo. Olha só que interessante. Em Apocalipse 12, 10, 9 e 10, aqui diz quem é o advogado de acusação. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então o advogado de acusação é Satanás, é o acusador. Em Apocalipse 20, versículo 12, ele nos diz aonde está o processo, tá? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então os nossos processos estão escritos em livros lá no céu, tá?
em Tiago 2, 10, 11 e 12, ele vai dizer qual vai ser a lei, a legislação que vai ser usada nesse julgamento, tá? Diz assim, versículo 10: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Que lei que é essa aqui? É a lei dos 10 mandamentos. Ele citou alguns mandamentos para a gente ter certeza disso. O julgamento de Deus, o juízo, ele é julgado baseado nos 10 mandamentos, tá? A partir da obediência ou não aos 10 mandamentos que você vai ser condenado ou absolvido. É isso que a Bíblia está dizendo. Em Daniel 7, 9 e 10, ele diz quem vão ser as testemunhas. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu rosto eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. As testemunhas são os anjos, são as miríades e miríades de anjos. O que eu queria destacar aqui, a Bíblia dá todos os detalhes do nosso julgamento. Mas uma coisa muito importante, aqui em Tiago, capítulo 1 e 2, ele diz que nós vamos ser julgados no juízo final, mediante a obediência ou não aos 10 mandamentos. Olha que grave. Porque hoje muitas igrejas estão pregando que os 10 mandamentos foram abolidos. E se você acreditar nisso, no juízo final você vai ser julgado conforme a sua obediência ou desobediência aos 10 mandamentos. E se você crê que os 10 mandamentos foram abolidos, você vai desobedecer eles, porque eles não valem mais. Olha o perigo que estão ensinando por aí. E a Bíblia diz, aqui em Tiago 2,12, olha... Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei da liberdade, no versículo 11, ele cita alguns pontos dessa lei. Não matarás, não adulterarás. Ele está falando dos 10 mandamentos, tá? Isso é uma coisa muito séria. Imagina que tem um acusador nesse julgamento. E o acusador, ele... diz para o réu que as leis não valem mais, então aí o réu transgride as leis. E aí quando o réu é julgado, mediante essas leis, com certeza ele vai ser condenado. Tá? A gente tem que ficar esperto com isso. Satanás está pregando nas igrejas que os 10 mandamentos foram abolidos, mas a Bíblia diz que nós somos julgados no tribunal de Jesus Cristo, mediante a observância, obediência ou negação das suas leis, dos 10 mandamentos, porque a Bíblia diz assim... Pecado é a transgressão da lei. Tá? Se você transgredir ou desobedecer a lei, você está em pecado. E com certeza você pode ser condenado. Então assim se dá o julgamento de Deus. Tá? Todos aqueles que obedecem à lei de Deus, eles estão sob a graça de Deus, porque são filhos obedientes. E eles serão absorvidos. Amém?